Olá, sejam todos muito bem-vindos para o nosso curso. Aqui quem fala é o professor Rafael Rocha. Sou advogado, pesquisador, especialista em Direito Internacional e ultimamente venho desenvolvendo um trabalho com bancas de concurso. Saúdo a todos para o nosso curso de Direito Internacional. Como os senhores devem saber, Direito Internacional na prova da OAB não é dividido entre os ramos do Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. A prova da OAB trata ambos de uma única forma, conjuntamente. Mas, para efeitos informativos, vamos primeiro entender um pouquinho essa divisão. O Direito Internacional Público, classicamente, era aquele direito voltado para regular a coexistência, a convivência dos Estados em assuntos vinculados ao seu aspecto soberano, por isso, público. Um exemplo clássico dessa situação ilustro aos senhores como um exemplo de declaração de guerra. Se, em uma contenda internacional, os Estados Unidos da América, por exemplo, declaram guerra a algum país islâmico, muçulmano, e após invade suas tropas, temos um nítido ato soberano. Portanto, a declaração de guerra, o direito de guerra, estaria inserido no ramo do direito internacional público. Já o direito internacional privado, por outro lado, vai ser o direito que, como o próprio nome diz, vai regular os assuntos de natureza privados. Mas, além disso, assuntos que comecem no âmbito de um Estado interior e tenham um elemento transfronteiriço, extravasem a fronteira daquele Estado nacional. Exemplifico aos senhores. Imagine uma empresa aqui no Rio de Janeiro. Essa empresa celebra um contrato de compra e venda internacional com uma empresa estrangeira visando a entrega de uma mercadoria no exterior. Temos aí, portanto, um elemento transfronteiriço e uma relação privada. Então, classicamente, esse assunto estaria inserido no ramo do direito internacional privado. E existem algumas matérias que essa divisão fica um pouco ofuscada. E exemplifico aos senhores com a matéria de nacionalidade. A nacionalidade está, de certa forma, vinculada ao direito internacional público. Por quê? Porque a concessão de uma nacionalidade, uma disposição constitucional que diga quem são os nacionais daquele Estado, é nitidamente um ato decorrente de sua soberania. Apenas o Estado pode dizer quem são seus nacionais. Porém, evidentemente, esse tema também está atrelado aos interesses privados, pois, ao indivíduo, ao particular submetido àquela situação, tem ele interesse em saber sua nacionalidade para que possa exercer direitos e deveres no território daquele Estado. Além de algumas matérias como essa ofuscar essa divisão, a doutrina contemporânea do direito internacional vem dizendo que cada vez mais ambos os ramos estão em plena convergência. Por exemplo, temos a situação da primazia dos direitos humanos. Cada vez mais as relações privadas são norteadas por princípios de direito público, de elementos públicos, de leis coercitivas, de tratados e convenções coercitivas. Isso, de certa forma, demonstra o elemento público nas relações privadas. Além disso, temos uma grande ascensão, o crescimento econômico, uma atuação das empresas transnacionais que se mesclam com elementos tributários do direito público, financeiros, monetários. Portanto, no mundo atual e na doutrina contemporânea, advoga-se pela conversão dos dois ramos. Ambos mantêm ainda sua divisão, são disciplinas autônomas, porém convergentes. Por essa razão, tanto a OAB quanto aqui no nosso curso, vamos tratar do direito internacional como um todo, sem dividir entre os ramos privado e público, podendo, claro, eu acentuar aos senhores algumas matérias que sejam mais conexas a um ramo ou ao outro. Feita essa introdução inicial, vamos conversar sobre o nosso primeiro tema hoje. Vamos falar da sociedade internacional e dos sujeitos de direito internacional público. Vamos ao quadro. Uma primeira diferença importante que a gente precisa fazer é diferenciar o termo sociedade
de comunidade? A comunidade, de acordo com a doutrina, possui um vínculo mais estreito, onde existem traços de natureza subjetivas, como aspectos culturais. Por exemplo, uma comunidade detém uma cultura comum. Vou botar um C aqui que ficou parecendo, não é? Culturais, detém uma cultura comum. Também tem aspectos, por exemplo, étnicos. Já a sociedade não tem esses vínculos tão estreitos assim. É simplesmente uma associação pela vontade, permitindo uma convivência pacífica e harmônica. Com base nessa divisão dos termos, a doutrina alega que o que temos no mundo hoje não é uma comunidade internacional, mas sim uma sociedade internacional. Por quê? Pensemos, por exemplo, uma população dos Estados Unidos da América. Evidentemente, tem traços culturais, étnicos, subjetivos dali bastante diferentes de um povoado de um país muçulmano, por exemplo. Assim, o mais correto seria falar que temos uma sociedade internacional baseada no chamado vínculo de suportabilidade. Isto é, os estados, eles se suportam, mas no sentido não de não se gostarem, no sentido de eles têm que entender que precisam conviver pacificamente num ambiente plurime, evitando o surgimento de conflitos. É uma cooperação, sem possuir esses laços mais estreitos da comunidade. Portanto, prevalece que temos uma sociedade internacional. No entanto, acentuo aos senhores que essa é uma divisão feita por parte da doutrina. Outra parte da doutrina trata ambos os termos como sinônimos. Então, em uma eventual prova dos senhores, caso a questão não seja específica sobre a divisão de ambos os termos, os senhores podem considerar comunidade internacional sinônimo de sociedade internacional. Por outro lado, se essa questão buscar diferenciar os termos com base no entendimento doutrinário, deve-se prevalecer o termo sociedade internacional, pelo que explicamos aqui. Pois bem, já analisados os termos, vamos agora pensar um pouquinho sobre as características dessa sociedade internacional para que a gente possa entender melhor o seu conceito. Uma primeira característica dessa sociedade é que ela é universal. Explico aos senhores o que significa ser universal. Essa sociedade ela é aberta a todos. Ela não é um clubinho fechado onde só podem fazer parte dela determinados sujeitos. Qualquer sujeito que integre a sociedade internacional, que integre o mundo, faz parte da sociedade internacional. Ela é aberta, universal, não faz restrições, não faz diferenciações. Decorrente dessa característica, e temos então a segunda elemento dessa sociedade, ela é aberta. Dizer que a sociedade internacional é aberta é dizer que ela não conta com um número pré-determinado de sujeitos. Explico aos senhores. Imaginemos uma situação onde ocorra uma revolução armada no interior de um estado já existente de algum país, e essa revolução declara-se independente e cria um novo estado. Esse novo estado, ele passará a integrar a sociedade internacional. Ela não tem um número pré-determinado de sujeitos. Se aparecer um novo, ele passa a integrar ela. Por isso ela é aberta, em decorrência do seu caráter de universalidade. Um terceiro elemento bastante importante, e isso é de vital importância para os senhores na prova, ela é descentralizada. Explico aos senhores. Não existe na sociedade internacional um elemento soberano, um elemento que esteja acima, um poder que esteja acima dos demais. Não existe um poder judiciário soberano, não existe um poder executivo soberano, não existe um poder legislativo soberano. Isso é de extrema importância, pois os senhores já podem eliminar da prova dos senhores qualquer alternativa que dê a entender a existência desse poder soberano universal. No entanto, eu faço uma importante diferença aos senhores. E para fazer essa diferença, vamos pegar o exemplo do poder judiciário.
Como eu disse, não existe um judiciário responsável por julgar todas as nações, responsável por julgar todos os países. O que pode existir é uma corte internacional criada por força de tratado de estados que optem se vincular com base no princípio da pacta sunt servanda, os acordos, os tratados devem ser cumpridos, e decidam de comum agrado a se submeter à jurisdição dessa corte. Essa corte internacional, evidentemente, poderá julgar esses conflitos, mas ela não é soberana, ela não está acima do Estado. Simplesmente foi uma convenção, um tratado que deu esse poder a ela, e muito menos ela é mundial. Ela vai abarcar apenas aqueles estados que façam parte desse tratado, dessa convenção. Igualmente, não existe um poder legislativo, uma Assembleia Geral Mundial onde se aprovem leis, como também não existe um executivo, um presidente ou um primeiro-ministro mundial. O que não impede, novamente, que se tenha, por exemplo, congressos que visem debater a elaboração de diplomas internacionais, de convenções multilaterais, isto é, que abarquem mais de um Estado. Pois bem, como último elemento dessa sociedade, ela é paritária. Dizer que a sociedade é paritária é mais um ponto importante para a nossa prova. Vejamos. Paritária significa dizer que todos os seus sujeitos estão em pé de igualdade. Eles são iguais para o direito internacional e para a sociedade internacional. Pensemos, por exemplo, dois países, Estados Unidos da América e Sudão do Sul. Ambos para o direito internacional são iguais. Evidentemente, existe uma diferença de poderio econômico, militar, porém, para o âmbito formal, jurídico, eles são iguais, têm os mesmos direitos, participarão em igual em um eventual congresso ou uma eventual conferência para elaboração de um diploma internacional. Por isso dizemos que o aspecto paritário da sociedade internacional é vinculada à sua igualdade formal e não à igualdade substancial. Os Estados são detentores de igualdade formal. Temos então os 4 elementos da nossa sociedade internacional: universal, aberta, descentralizada e paritária. Feito isso, agora vamos entender quem são os sujeitos que integram a nossa sociedade. Existe uma divisão importante na doutrina entre sujeitos de direito internacional e atores de direito internacional. Para entender essa divisão, vamos primeiro entender o que significa ser sujeito. E para isso temos que trabalhar 2 conceitos: personalidade e capacidade. Personalidade é a aptidão para contrair direitos e deveres, e capacidade é a possibilidade efetiva de exercer esses direitos e deveres. Para entendermos o que vem a ser um sujeito de direito internacional, temos que pegar o conceito de personalidade e transplantar para ele. É sujeito de direito internacional quem tem personalidade jurídica, aptidão para contrair direitos e deveres no âmbito internacional. Personalidade jurídica internacional. O que significa ser isso? É, por exemplo, poder celebrar um tratado, é um direito, se obrigar mediante um tratado. Ou, por exemplo, no âmbito dos deveres, da responsabilização, poder ser responsabilizado a reparar um eventual dano causado na esfera internacional. Se determinada entidade tem personalidade internacional, logo ela é sujeito de direito internacional. Ocorre que, como veremos aqui, algumas entidades não são sujeitos, porque não podem celebrar tratados, não podem submeter à jurisdição de uma corte para responder, para reparar um dano num eventual ilícito internacional, porém, ainda assim, essas entidades possuem uma importância na sociedade internacional. Desse modo, essas entidades são chamadas, de acordo com a doutrina, de atores. Não possuem uma personalidade jurídica, porém têm uma importância, uma relevância na sociedade internacional. Então vamos começar trabalhando sobre os sujeitos. Quem são os sujeitos? Conforme o entendimento clássico, o sujeito originário de DIP era o Estado. Tinham eles a capacidade de celebrar tratados, de se responsabilizar perante o direito internacional, e após a Segunda Guerra Mundial, ganhou muita importância o papel das organizações internacionais, que serão objeto da nossa segunda aula. Esse era o entendimento clássico. No entanto, com a primazia dos direitos humanos, a doutrina contemporânea trouxe um terceiro
uma terceira pessoa, que é o indivíduo. Atualmente, o indivíduo, por exemplo, ele não pode celebrar tratados, evidentemente. Porém, ele pode ser responsabilizado internacionalmente. Exemplifico aos senhores com o caso do TPI, o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, que também será objeto de nossas aulas, ele é responsável por julgar crimes graves, os chamados crimes de lesa humanidade. Se o indivíduo cometer um desses crimes, como por exemplo o genocídio, e as cortes nacionais falharem na sua punição, ele pode vir a ser responsabilizado no ambiente internacional. Por outro lado, ele também pode acessar uma corte internacional por vias indiretas, por exemplo. Peguemos o caso do continente americano. Temos aqui a Corte Interamericana de Direitos Humanos e nossa amada Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica. Um indivíduo que se sinta violado no continente americano não pode acionar diretamente a Corte Internacional. Porém, pode ele acionar a Comissão Interamericana de Direitos, a Comissão Interamericana. A comissão vai analisar o seu pleito e então remeter para a Corte se entender cabível. Não deixa de ser um acesso indireto. Isso possivelmente no futuro pode vir inclusive a se tornar um acesso direto. Justamente nessa visão de primazia dos direitos humanos, de preservar esses direitos, tratar o ser humano em prol de sua dignidade. Tal situação faz com que o indivíduo, nessa doutrina mais contemporânea, seja considerado um sujeito de DIP, ainda que com a chamada capacidade limitada. Portanto, na prova, os senhores devem adotar esse entendimento moderno. Apenas vão indicar os estados e OIs como únicos sujeitos se a questão visar entender a evolução do entendimento que partiu desses dois, por excelência, para um terceiro que vem ocupando cada vez mais importância no cenário internacional. Com base nesses três sujeitos, a gente pode analisar agora um pouquinho alguns exemplos para saber delimitar se são ou não sujeitos. Por exemplo, a ONU é sujeito de direito internacional? Positivo? É uma organização internacional de grande importância, que também será objeto da nossa segunda aula. Porém, por outro lado, a Anistia Internacional, por exemplo, o Greenpeace, o Médicos Sem Fronteiras. Essas entidades não são organizações internacionais. Elas são organizações não governamentais, ONGs. Na segunda aula, vamos delimitar o conceito de OI e vamos ver a diferença. Mas por hora é importante dizer que as ONGs são criadas por um direito interno, que pode ter uma atuação transfronteiriça, mas criadas por um direito interno, como a anistia. Desse modo, elas não têm a personalidade jurídica de direito internacional e, não obstante por sua importância, possam ser consideradas atores do direito internacional. Pensemos agora o caso da Santa Sé, a representação da Igreja Católica. A Santa Sé é composta pelo Papa mais a Cúria Romana, e o Papa tendo um duplo papel, papel de chefe de Estado, papel de chefe da Igreja Católica. A Santa Sé é estabelecida no território do Estado do Vaticano. Então, por mais que não tenha todos os elementos do Estado, como veremos ainda nessa aula, ela é considerada pela doutrina como um Estado. Portanto, na condição de Estado, a Santa Sé é sujeito de direito internacional. Atenção para o caso da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha não é uma organização internacional, porém o seu comitê, por força do Pacta Sunt Servanda, foi dado a eles poderes para celebrar tratados. E daí a doutrina entende que o comitê da Cruz Vermelha é sujeito de direito internacional, diferentemente das federações internacionais e associações nacionais. Então, se for o comitê, pode ser considerado como sujeito de direito internacional. Os blocos regionais também são, Mercosul, por exemplo, e ainda beligerantes insurgentes, populações armadas que entram numa revolta e ganham uma visão no mundo, uma relevância no mundo. E isso foi feito justamente para eximir os estados da responsabilidade internacional. Tratados os sujeitos de direito internacional, vamos trabalhar um pouquinho agora o Estado. O Estado é chamado de o sujeito de direito internacional originário, pois estava previsto lá naquela doutrina clássica, sendo um dos principais sujeitos. E para ser um Estado, ele tem que ter 3 elementos. O primeiro elemento é território. Segundo, população. Terceiro, governo soberano. Vamos entender um pouco desses elementos. Para ser Estado, ele tem que estar estabelecido em um espaço.
Ali naquele espaço vai ser onde ele vai exercer seus assuntos, vai regular as matérias, então ele tem que possuir um espaço físico na sociedade internacional. Além disso, o Estado tem que possuir uma população. Atenção a essa palavra. Se os senhores forem ler na doutrina, verão que muitos livros vão chamar de povo. E qual é a importância da diferença aqui? Povo significa os nacionais daquele Estado. População é um critério estatístico, quantitativo. É população tanto os nacionais daquele Estado quanto os estrangeiros em trânsito. A doutrina diverge da conceituação. Uns consideram que o elemento é povo, outro é população. Porém, o entendimento majoritário é que é a população, justamente, novamente, em decorrência da primazia dos direitos humanos, de assegurar àqueles estrangeiros ali os direitos e suas garantias, portanto, eles são incluídos nesse elemento, os estrangeiros que estejam passando por aquele território daquele Estado. Então, numa prova, os senhores, se houver essa diferenciação, devem optar pelo termo população. Porém, se for uma questão genérica que coloque território, povo e governo soberano, não está errado. Os senhores podem marcar como alternativa correta. O terceiro elemento para ser conceituado Estado é o elemento governo soberano. E aqui nós temos que fazer novamente uma diferenciação. Alguma doutrina pega essa palavrinha aqui, soberano, transforma em soberania e taca aqui para baixo, prevendo um quarto elemento do Estado, dizendo que é Estado aquele que tem território, população ou povo, de acordo com o entendimento, governo e soberania, dividindo os dois. Porém, posição majoritária costuma trabalhar esse termo atrelado ao governo. Tem que ser um governo soberano, isto é, independente, entre aspas, dono de seu próprio nariz. Possuindo esses três elementos, ou conforme essa outra doutrina, território, população ou povo, governo e soberania, ambas estão corretas, teremos a formação de um Estado soberano. Atenção, senhores, aqui é um ponto bastante importante. No estudo do direito internacional, os senhores têm que dividir os assuntos em relação à política internacional. E explico. Imaginemos a seguinte situação. Os Estados Unidos da América são aliados políticos de determinado Estado. Esse Estado está passando por uma revolta interna. Essa revolta interna culmina em beligerantes e insurgentes, que, como já viram, são considerados pela doutrina como sujeitos de direito internacional. Repito, pelo motivo de isentar, a princípio, o Estado originário dos atos cometidos por aquele grupo. Imaginemos, por exemplo, uma série de violações aos direitos humanos, tortura, outros crimes perpetrados por esse grupo. O Estado poderia se responsabilizar por eles no ambiente internacional? Ao se fazer essa divisão, o grupo de insurgentes reconhecido vai responder com uma responsabilidade própria. Isso é discutível na doutrina, porém esse é o entendimento majoritário. Mas voltando ao nosso exemplo. Esse grupo de insurgentes soberano ainda, evidentemente, não possui um território, então não é Estado, não existe um território delimitado. Porém, com o avançar da Revolução, cria-se um novo país independente, delimita-se o território, faz-se a presença de uma população ou um povo mediante a concessão de nacionalidade desse novo Estado para os indivíduos que estiverem naquele território, por exemplo, e se estabelece um governo independente, soberano do governo anterior, do Estado originário. Tem os três elementos? Tem. É considerado Estado? É. Aí os Estados Unidos vai, por ser aliado do país originário, e diz que não reconhece esse Estado numa eventual conferência internacional. Aqui que é o ponto da divisão. O não reconhecimento pelo governo dos Estados Unidos da América é um fator de política internacional e não um fator de direito internacional, por mais que, evidentemente, essas matérias estejam conversando. O novo país será considerado Estado, sim, porque ele cumula os três elementos aqui destacados. O fato de politicamente houver uma cisão, uma contenda que não leve ao reconhecimento, não pode ser aos senhores preocupação para não reconhecer na prova da OAB essa nova entidade como Estado. Pois bem, senhores, vimos então o primeiro sujeito com mais detalhes no âmbito dos sujeitos de direito internacional. Em rápida revisão, vimos que a sociedade internacional
detém 4 características. Universal, é aberta a todos. Aberta, não tem um número pré-determinado de sujeitos. Descentralizada, não existe um poder legislativo, executivo, judiciário, soberano. Paritária, todos os seus membros estão em pé de igualdade. Dividimos em sujeitos e atores de direito internacional. Sujeitos, aqueles detentores de personalidade jurídica internacional. Atores, aqueles que não têm aptidão para exercer direitos e deveres no cenário internacional, porém são importantes, como, por exemplo, as ONGs. Além das ONGs, eu não comentei, mas pode ser considerado ator também, as empresas transnacionais. De acordo com a sua importância, empresas que muitas vezes têm o capital maior do que os próprios países, que têm uma série de subdivisões nos mais diversos países. Essas empresas, por exemplo, elas não têm acesso, elas não têm direito a acessar uma corte internacional, elas dependem do Estado para fazer isso. Pensemos, por exemplo, no exemplo da Corte Internacional de Justiça, da ONU, que vamos tratar também nas nossas futuras aulas. A empresa transnacional não pode acessar ela não tem personalidade jurídica internacional. Ela depende de um ato chamado proteção diplomática do Estado de sua nacionalidade. O Estado, mediante um instrumento chamado endosso, vai comprar a causa dessa empresa, levar ao foro internacional e a ele submeter a litígio. Portanto, as transnacionais também são atores. Dos sujeitos temos os Estados, organizações internacionais, entendimento contemporâneo dos indivíduos. Os Estados precisam ter território, população ou povo, governo soberano ou governo e soberania. Organizações internacionais serão objetos da nossa segunda aula e, para fechar essa primeira aula, tratamos a questão dos indivíduos novamente, ressaltando que são eles sujeitos, sim, com a doutrina contemporânea, porém dotados de capacidade limitada, ganhando cada vez mais importância no cenário internacional, porém ainda não detendo o mesmo perfil dos Estados e organizações internacionais. Agradeço muito aos senhores a atenção, espero que essa aula tenha sido de grande ajuda e nos vemos no próximo encontro. Até mais!